Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à videoconferência da Braskem para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2026. Estão presentes hoje conosco os senhores Roberto Ramos, CEO da Braskem, Felipe Gens, CFO da Braskem e Rosana Avólio, diretora de Relações com Investidores, Planejamento Estratégico e Inteligência de Mercado Corporativo. Informamos que este evento está sendo gravado. A apresentação será realizada em português, com tradução simultânea para o inglês. Todos os participantes podem escolher qual idioma ouvir e ver a apresentação através dos botões Interpretação e Opções de Visualização, respectivamente. Após a apresentação da Braskem, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Informamos que as perguntas deverão ser enviadas por meio do botão de Q&A. Agora informarei essas mesmas instruções em inglês. The presentation will be held in Portuguese with simultaneous translation into English. All participants can choose which language to listen to and see the presentation using the Show Captions and View Options buttons respectively. After Braskem remarks, there will be a question and answer session. Please be advised that questions must be sent through the Q&A button. O áudio deste evento estará disponível no site de Relações com Investidores após seu encerramento. Lembramos que os participantes poderão registrar perguntas para a Braskem, que serão respondidas após o término da conferência pela área de RI. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Braskem, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para a Braskem. Considerações futuras não são garantia de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Braskem e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra à senhora Rosana Avólio, diretora de Relações com Investidores, Planejamento Estratégico e Inteligência de Mercado Corporativo, que iniciará a apresentação. Por favor, senhora Avólio, pode prosseguir. Bom dia, senhoras e senhores. Agradecemos a participação na teleconferência de resultados da Braskem do primeiro trimestre de 2026. Acompanhando a agenda no slide número 3, iremos começar pelos principais destaques da companhia no período, que se encontram a partir do slide número 4. No primeiro trimestre de 2026, as operações das centrais petroquímicas no Brasil apresentaram uma performance superior à realizada no último trimestre do ano de 2025, em 10 pontos percentuais. Em relação ao segmento Estados Unidos e Europa, a taxa de utilização foi maior em 8 pontos percentuais. E no segmento México, a taxa de utilização foi menor em 30 pontos percentuais, impactada pelo fornecimento de matéria-prima e pela necessidade de liquidez da Braskem Idesa. Em relação à segurança, valor inegociável para a companhia, a taxa média de frequência global de acidentes no período foi de 0,18 eventos por milhão de horas trabalhadas, a melhor taxa no primeiro trimestre dos últimos 10 anos. No trimestre, a companhia registrou EBITDA recorrente consolidado de 192 milhões de dólares, maior em 76% quando comparado ao quarto trimestre de 2025. Com relação ao fluxo de caixa operacional, a companhia apresentou um consumo operacional de caixa de aproximadamente 603 milhões de dólares no período. Com relação ao endividamento, o prazo médio foi de cerca de 7 anos, com 61% da dívida corporativa com vencimentos a partir de 2030. A posição de caixa da Braskem terminou o primeiro trimestre de 2026 em 1,1 bilhão de dólares, considerando a stand-by com vencimento em dezembro de 2026. Por fim, vale destacar o retorno da Braskem para o ISE B3, Índice de Sustentabilidade Empresarial, integrando a carteira de 2026. O retorno ao ISE é um reconhecimento aos esforços e iniciativas da companhia sob os aspectos de sustentabilidade.
Passando para o próximo slide. O desempenho de cada segmento da companhia será apresentado a seguir, iniciando pelo Brasil no slide de número 6. As centrais petroquímicas do segmento Brasil apresentaram taxa média de utilização maior quando comparada ao quarto trimestre de 2025, em 10 pontos percentuais, explicada principalmente pela normalização das operações na Central Petroquímica da Bahia, após a parada programada de manutenção iniciada no quarto trimestre de 2025 e concluída em janeiro de 2026. Além disso, foi impactada pela formação de estoques em antecipação à parada programada na Central Petroquímica do Rio Grande do Sul, iniciada em março e concluída em abril de 2026. Além disso, o maior fornecimento de matéria-prima para a Central Petroquímica de São Paulo durante o período também contribuiu para o aumento da taxa de utilização no trimestre. Em relação às vendas, o volume de vendas de resinas no mercado brasileiro foi maior em 5% em relação ao trimestre anterior, impactado pelas maiores vendas de polietileno e de PVC, reflexo do início do conflito do Oriente Médio. O volume de vendas de químicos também foi maior em 5%, impactado principalmente pela maior disponibilidade de produto, com destaque para o aumento no volume de vendas de gasolina, tolueno e benzeno. Em relação ao resultado do trimestre, o EBITDA recorrente do segmento foi de 241 milhões de dólares, um aumento de 69% em relação ao trimestre anterior. O resultado foi impactado principalmente pela maior margem de contribuição do segmento, explicada pelos créditos de PIS/COFINS na compra de matéria-prima, em 32 milhões de dólares, impactando positivamente o CPV do segmento. Por outro lado, a apreciação do real médio frente ao dólar médio em 3% no período impactou negativamente o EBITDA recorrente em cerca de 10 milhões de dólares. Passando para o próximo slide. No primeiro trimestre de 2026, a taxa de utilização do eteno verde foi menor em 3 pontos percentuais, quando comparada ao último trimestre de 2025. Durante o período, as vendas de polietileno verde foram impactadas pela menor demanda em função do Ano Novo Chinês. Destaco que, no início de abril, a Braskem anunciou que será a primeira companhia química a receber o selo verde no Brasil. O selo verde é um programa do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, projetado para reconhecer produtos e serviços alinhados a rigorosos critérios de sustentabilidade a partir de uma norma específica para polímeros renováveis, em linha com a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Com esse avanço, os produtos que integram o portfólio M-Green Biobase da Braskem estão posicionados para se tornarem os primeiros a receber a certificação Selo Verde Brasil, cuja conclusão está prevista para o segundo semestre desse ano. Passando para o próximo slide. No trimestre, a taxa de utilização do segmento Estados Unidos e Europa foi maior em 8 pontos percentuais, quando comparada com o quarto trimestre de 2025, em função principalmente da normalização das plantas após paradas de manutenção na Europa e do aumento da produção nos Estados Unidos. Nesse cenário, o volume de vendas no trimestre foi 3% maior, explicado principalmente pelo maior volume de vendas nos Estados Unidos em decorrência do cenário geopolítico. O segmento registrou EBITDA recorrente de 21 milhões de dólares, em função do aumento do spread de polipropileno-propeno nos Estados Unidos e na Europa e da alocação de parte das despesas comerciais que estavam registradas no segmento Estados Unidos e Europa para o segmento Brasil, para melhor refletir os esforços comerciais de cada região. Passando para o próximo slide. No México, a taxa de utilização das plantas de polietileno foi de 55%, menor em 30 pontos percentuais em relação ao trimestre anterior, explicada pela menor importação média de etano através do terminal, de 17,8 mil barris por dia, comparada com 29,4 mil barris por dia no quarto trimestre de 2025, em linha com a necessidade de liquidez da Braskem Idesa.
Ainda contribuiu também para a menor taxa de utilização o menor fornecimento de etano pela Pemex no trimestre, de 14,8 mil barris por dia, comparado a 15,9 mil barris por dia no quarto trimestre de 2025. As vendas de polietileno foram menores em 37%, impactada pela menor disponibilidade de produto para venda, decorrente da menor taxa de utilização. O segmento apresentou um EBITDA recorrente negativo de 15 milhões de dólares, impactado principalmente pelo menor volume de vendas em função da menor disponibilidade de produtos para venda, associada à menor taxa de utilização no período, e pela redução em outras receitas, parcialmente compensado pelo impacto positivo em DVGA, devido à operação de revenda de etano ocorrida no quarto trimestre de 2025. Seguindo para o próximo slide. No próximo capítulo, apresentarei o desempenho consolidado da companhia. O EBITDA recorrente consolidado no primeiro trimestre de 2026 foi de 192 milhões de dólares, 76% maior em relação ao trimestre anterior. Tal aumento em relação ao último trimestre é explicado principalmente pelo aumento de 16% nos spreads internacionais médios de resina no segmento Brasil, pelo impacto positivo de 32 milhões de dólares relacionados à majoração do REIQ na aquisição de matérias-primas no segmento Brasil, no aumento de 6% no spread internacional de polipropileno base propeno no segmento Estados Unidos e Europa e pelo aumento no volume de vendas de polipropileno no segmento Estados Unidos e Europa. Adicionalmente, a redução de cerca de 30 milhões de dólares ou 180 milhões de reais, em outras despesas recorrentes referentes a provisões ambientais, multas, rescisões, indenizações e gastos com manutenções de plantas registradas no segmento Brasil-América do Sul no quarto trimestre de 2025, impactou positivamente o EBITDA recorrente consolidado no período. Tais efeitos foram compensados parcialmente pelos maiores custos de ociosidade e parada programada em todos os segmentos reportáveis, em cerca de 41 milhões de dólares, e pela apreciação do real médio frente ao dólar médio de 3% no período. Passando para o próximo slide. Até o final de março de 2026, as frentes de trabalho em Maceió seguiram avançando de acordo com o planejado. A frente de realocação e compensação terminou o trimestre com 99,9% de execução do programa de realocação dos moradores. O mesmo percentual se aplica ao número de propostas apresentadas no âmbito do programa de compensação financeiro e de apoio à realocação, sendo que cerca de 99,6% das propostas foram aceitas e 99,6% foram pagas. Em paralelo, a execução do fechamento e do monitoramento das cavidades de sal segue em implementação. Nessa frente estão provisionadas todas as ações, caso necessárias, que garantem que as 35 cavidades alcancem o estado livre de manutenção no longo prazo. Ao final do primeiro trimestre de 2026, 6 cavidades se encontravam naturalmente preenchidas, 6 cavidades concluídas, 4 com limite técnico de preenchimento atingido e 6 cavidades em preenchimento e 2 em fase de preparação. Sendo assim, em relação à provisão financeira, o total da provisão referente ao evento de Alagoas ao final de março de 2026 era de cerca de 18,1 bilhões de reais, dos quais cerca de 14,4 bilhões de reais já foram desembolsados e aproximadamente 1,2 bilhão de reais foram reclassificados para outras obrigações a pagar. Com isso, o saldo total provisionado ao final do primeiro trimestre de 2026 era de 3,4 bilhões de reais. Passando para o próximo slide. A companhia apresentou um consumo operacional de caixa de 3,2 bilhões de reais, em função principalmente da variação negativa de capital de giro, explicada pela redução da disponibilidade de certos convênios de pagamentos com instituições financeiras e fornecedores e pela recomposição de estoques frente à otimização realizada durante o quarto trimestre de 2025.
O consumo recorrente de caixa foi impactado pelos pagamentos de juros de títulos de dívidas emitidos no mercado internacional, que ocorrem aos primeiros e terceiros trimestres de qualquer ano. Por fim, considerando os desembolsos de Alagoas, a companhia apresentou um consumo de caixa de aproximadamente 5 bilhões de reais no período. Passando para o próximo slide. Ao final do primeiro trimestre de 2026, a dívida líquida ajustada da Braskem, excluindo a Braskem Idesa, foi de 8,5 bilhões de dólares. O custo médio ponderado foi de variação cambial mais 6,34% ao ano e a alavancagem corporativa ao fim do primeiro trimestre era de 16,81 vezes. Por fim, o caixa disponível de 1,1 bilhão de dólares inclui o saque realizado em outubro da linha stand-by no valor de 1 bilhão de dólares. Passando para o próximo slide. Nos próximos slides, comentarei sobre o cenário petroquímico. No slide 16, trazemos uma atualização sobre o cenário petroquímico global, com foco nos riscos associados ao ambiente geopolítico. Desde o nosso último call com os investidores, o cenário geopolítico seguiu incerto. Em 28 de fevereiro, Estados Unidos e Israel iniciaram ataques contra o Irã. Em retaliação, o Irã fechou o Estreito de Hormuz, impactando os mercados globais de energia e de produtos petroquímicos. O fechamento do estreito representa uma das maiores disrupções no fornecimento mundial de energia. O Brent acumula, até então, uma alta superior a 50% desde o início da guerra no final de fevereiro, com um déficit diário estimado de produção de 15 milhões de barris, parcialmente compensado pelas exportações de petróleo via rotas alternativas e aumento de produção em outras regiões. A nafta acompanhou a volatilidade do petróleo, pressionando os custos na cadeia petroquímica global. Os preços dos produtos químicos e petroquímicos no mercado internacional aumentaram de forma expressiva, em função do impacto direto do aumento do preço da nafta. A ruptura na logística internacional trouxe mudança nos fluxos globais, refletindo parcialmente sobre as paridades de importação e os preços no mercado brasileiro. Destaco que, embora negociações entre Estados Unidos e Irã estejam em curso, o desfecho permanece incerto e a companhia seguirá monitorando esses desdobramentos continuamente. Reforço ainda que os impactos apresentados nesse slide representam hipóteses e podem ou não se materializar, dependendo da evolução do cenário geopolítico e de possíveis restrições logísticas, como no Estreito de Hormuz. Passando para o próximo slide. Em relação aos spreads petroquímicos, de acordo com consultorias externas, é esperada uma trajetória de melhora material ao longo do segundo trimestre de 2026 nos 3 segmentos da companhia, impulsionada pelo choque de oferta global decorrente do conflito. A partir do terceiro trimestre de 2026, os spreads tendem a seguir uma trajetória de normalização em linha com a expectativa de redução dos custos das matérias-primas e da maior disponibilidade de oferta. Essa dinâmica também está alinhada com as expectativas para o ano de 2026 como um todo, ainda que permaneçam incertezas relevantes quanto à duração e à possível resolução do conflito. É importante ressaltar que as projeções acima incorporam a hipótese de encerramento do conflito ao longo de maio. Um eventual prolongamento do conflito, além desse horizonte, poderia impactar ainda mais os spreads no curto prazo, além de riscos crescentes sobre o crescimento da demanda global e sobre os custos de matéria-prima. Passando para o próximo slide. Por fim, comentarei as prioridades da companhia para o ano de 2026. Seguindo para o próximo slide. Gostaria de destacar as principais prioridades da companhia para 2026 em alinhamento ao direcionamento estratégico da Braskem, considerando o cenário da indústria petroquímica global e a preservação da sustentabilidade do negócio. Como primeira prioridade, daremos continuidade à reorganização da estrutura de capital da companhia, com o objetivo de criar condições necessárias para assegurar a continuidade das operações ao longo dos ciclos petroquímicos. Também seguiremos com a implementação do plano de resiliência, com foco na preservação da liquidez financeira da companhia,
por meio do controle rigoroso de custos e na disciplina na alocação de capital. Como terceira prioridade, temos as iniciativas de plano de transformação para o fortalecimento da competitividade da companhia. No âmbito da sustentabilidade, a companhia também continuará explorando a oportunidade de expansão de seu portfólio de produtos com atributos sustentáveis. Adicionalmente, manteremos nosso compromisso com o cumprimento integral dos acordos relacionados ao evento geológico em Alagoas. Por fim, a segurança, que é um valor perpétuo e negociável para a companhia, permanece orientando as operações para que sejam seguras e confiáveis, alinhadas às melhores práticas da indústria global. Dessa forma, concluímos a apresentação dos resultados do primeiro trimestre de 2026 da Braskem. Muito obrigada pela atenção de todos e daremos início à sessão de perguntas e respostas. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de informar que as perguntas deverão ser enviadas por meio do botão de Q&A e escritas. Agora passo a palavra para a companhia para a condução da sessão. Muito obrigada. Bom dia a todos e a todas. Como orientação, eu vou pegar aqui as perguntas, começando pelo Vicente Falanga do Bradesco, que questiona a respeito do endividamento bruto. Ele pergunta qual o endividamento bruto, com o endividamento bruto hoje acima de 9 bilhões de dólares, o que a companhia considera como sustentável no longo prazo. Vou passar para o Felipe para responder essa. Obrigada, Vicente. Bom dia também, novamente, a todos vocês por mais esse Earnings Conference. Essa pergunta, ela é uma pergunta que é muito relacionada, obviamente, aos dois índices que compõem a alavancagem, que é a dívida líquida e o EBITDA da companhia sustentável no médio e longo prazo. Como vocês sabem e estão acompanhando, o EBITDA dessa companhia, ele vem sofrendo constantes atualizações em função do evento que tem ocorrido no Oriente Médio, que tem ocasionado elevação dos spreads, e isso não é marginal em relação aos impactos que causam positivos do ponto de vista econômico, de melhora de EBITDA para essa companhia. Dito isso, o que a companhia sempre manteve é de que em ciclos chamados de baixa, cujo EBITDA, portanto, é menor do que a capacidade potencial de geração dessa companhia, é que se mire uma alavancagem, ou que se aceite uma alavancagem entre 4,5, 5 vezes a dívida líquida sobre o EBITDA, e nos ciclos de alta, que essa alavancagem possa ser reduzida para os níveis de 3 a 2,5 vezes. Então, não só é o valor bruto do endividamento que tem que ser olhado, mas principalmente qual é a geração de caixa, aqui colocando em paralelo o EBITDA, que é necessário para que isso seja sustentável no médio e longo prazo dentro desses índices de alavancagem que eu acabei de mencionar. Obrigado. Obrigada, Felipe. Seguindo aqui, tem uma série de perguntas a respeito também do endividamento e das potenciais alternativas que estão sendo estudadas pela companhia, que passa, inclusive, a questão aqui, as perguntas aqui, inclusive, em eventuais suporte de equity. Então, vou passar para o Felipe para poder atualizar como está esse processo amplamente divulgado pela companhia a respeito da reorganização da estrutura de capital. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigado pelo questionamento, dividindo aqui a resposta em duas partes. A primeira é a questão da liquidez, como vocês têm acompanhado nas nossas divulgações de resultado e fatos relevantes. A companhia vem fazendo uma série de esforços, manter a sua operação de capital de giro, que obviamente vem sofrendo uma redução nos últimos trimestres, mas tem se mantido um nível ainda que permita a companhia a manter as suas atividades operacionais, no que pese, sim, ter havido mais um consumo de caixa nesse primeiro trimestre de 2026. Como eu disse, o cenário começa a reverter de maneira bastante intensa a partir do mês de março, então é um dos meses do primeiro trimestre, já mais uma vez verificado agora no mês de abril e continuando no mês de maio.
e isso tudo tem reflexos positivos, como eu disse, econômicos para a companhia. No que diz respeito à pergunta maior e mais abrangente, que fala de toda a possibilidade de uma reestruturação, da reorganização da estrutura de capital da Braskem, importante deixar muito claro de que neste exato momento não há nada que não possa ser considerado e também não há nada que já esteja definido e aprovado nos órgãos de governança. Então, tudo que falamos aqui são discussões que estão acontecendo, é um processo que ele já vem ocorrendo, como vocês também acompanham, desde o segundo semestre do ano passado, conforme foi relatado pela companhia e atualizado sobre os eventos. O que é importante mencionar é de que, sim, aconteceram marcos muito relevantes na eventual transferência do controle acionário dessa companhia para um novo grupo de controladores, junto com a Petrobras, através do contrato de compra e venda de ações que foi assinado entre a Novonor e o grupo IG4, foi também assinado nessa mesma e também divulgado ao mercado, transação, o que seria um novo acordo de acionistas que passaria a vigorar uma vez que as ações sejam efetivamente transferidas, o que ainda não foram até o momento, e que isso já ensejou também mudanças importantes já na governança da companhia, com membros da diretoria da Petrobras, agora ocupando cargos no Conselho de Administração da Braskem, a começar pela presidente Magda, que é agora a presidente do Conselho de Administração da Braskem, e a interlocução com membros da IG4, que também já participam, têm feito interações com a companhia, no sentido de entender cada vez mais a dinâmica, o funcionamento, respeitando ainda o fato de que eles não assumiram nenhuma responsabilidade, porque ainda não são os acionistas desta companhia, mas, obviamente, num processo de transição, é assim que essas negociações são feitas. E tem, portanto, muita consciência de toda essa reorganização da estrutura de capital que nós estamos aqui conversando e discutindo, fazendo contribuições e provocações para que, de fato, essas conversas continuem como elas têm continuado, tanto com os credores de mercado de capitais, quanto com os credores financeiros, que é o que são o objeto dessas discussões da eventual reorganização da estrutura de capital da companhia, com foco nos seus credores financeiros, mantendo intactos e sem impactos os fornecedores operacionais e estratégicos da Braskem. Obrigada, Felipe. Vou fazer uma pergunta aqui da Alejandra, que ela questiona o seguinte: considerando a posição de caixa ao final no primeiro trimestre de cerca de US$ 1 bilhão, como que a companhia está gerindo, né, fazendo a gestão das suas operações para o segundo trimestre de 2026? E aí ela traz, através de redução de estoques, ou a companhia vem operando com taxas de operação menores do que até anunciado nesse primeiro trimestre. Bom, eu vou começar aqui e aí alguém pode me complementar. Obrigada, Alejandra, pela pergunta. Primeiro, falando dessa posição de caixa de US$ 1 bilhão, né, de dólares, explicando a razão pela qual houve essa queda. Se você observar qualquer primeiro trimestre da companhia, existe um movimento natural de formação de estoques de qualquer ano, justamente para a companhia começar a atender, primeiro, principalmente o mercado brasileiro, que esse é a nossa principal prioridade quando eu falo das operações no Brasil, abastecer o mercado brasileiro, e assim, a gente sempre vê um início de recuperação de demanda ao longo do primeiro trimestre, e, portanto, a gente costuma fazer esse aumento dos níveis de estoques. E aí você observou aí um consumo de mais ou menos R$ 1 bilhão nesse sentido. O outro principal impacto foi, de fato, a redução, né, de exposições que a gente tem com instituições financeiras e fornecedores, cerca de R$ 1 bilhão. E o terceiro
Impacto foi sim no Contas a receber, até por conta do volume de vendas menor no trimestre anterior. A gente tem um prazo aí de recebimento cerca de 35 dias, então isso houve um impacto principalmente no primeiro trimestre. Em relação ao segundo trimestre, houve uma mudança material no cenário externo que tem suportado os spreads no mercado internacional para a indústria e, portanto, para a Braskem. A Braskem, ela tem tanto o seu fornecedor local brasileiro, né, os seus fornecedores fora do Brasil através de contratos, então a gente tem uma garantia importante aí no recebimento de matéria-prima, o que permite a companhia poder capturar esses spreads que a gente tem observado. Do ponto de vista de caixa, e esse tem sido o grande desafio da companhia no curto prazo, exatamente essa gestão de caixa quando comparado o giro, né, do contas a pagar com o giro do contas a receber. E aí, sobre esse aspecto, a gente vem tomando decisões semanais, né, toda vez que tem uma mudança material no cenário, a companhia se reúne e tem discussões semanais a respeito das tomadas de decisão, principalmente sobre o aspecto de produção e vendas, que é o coração da companhia, e até então a gente, de fato, tomou a decisão de manter as taxas de operação muito parecidas, similares do que a gente vinha operando, para poder capturar. Em relação ao fluxo de caixa, né, esse desafio que eu comentei, existe um trabalho importante do time comercial para buscar uma antecipação, né, uma redução do CONS-ECB, e a gente tem tido bastante sucesso até então. Claro que a dificuldade é, de fato, manter isso dessa forma para os próximos meses, e a companhia vem, sim, conversando com seus principais fornecedores de matéria-prima, buscando aumentos de limite de crédito e aumento, inclusive, de prazo de pagamento. Então, Alejandra, é como a gente vem gerenciando de uma forma com bastante cautela, o cenário é bastante incerto, até então traz oportunidades para a indústria e, portanto, para a Braskem, mas a gente tem que ter bastante cautela, sempre com o olho no fluxo de caixa, na posição de caixa e preservação de liquidez da companhia. Bom, e aí aqui, seguindo para a próxima pergunta, a pergunta é a seguinte: quanto da alta de spreads observada em março já está capturada no resultado do primeiro trimestre versus o que virá no segundo trimestre? E qual a expectativa atual para os spreads médios do segundo trimestre, considerando a continuidade do conflito? Como vocês veem o cenário de curto prazo e o estrutural do setor em um pós-guerra? Eu vou iniciar aqui. Então, em relação especificamente ao primeiro trimestre de 2026, e a gente procurou deixar isso bastante transparente no documento, né, no documento de divulgação, de fato a gente não viu um impacto material, né? Se você observar o spread médio de janeiro, fevereiro e março que houve essa subida importante dos preços das matérias-primas e dos preços dos produtos petroquímicos. Então, ainda pouco impacto, até porque até então, né, a nossa decisão ou a nossa política comercial de preços, ela é uma política comercial de preços mensais. Então, em março foi um mês de bastante planejamento e preparação. Então, eu volto para o meu ponto anterior a respeito de preservação de caixa, preservação de liquidez. Então, março foi onde a gente estava se preparando, definindo a nossa estratégia para capturar o maior valor possível, sem prejudicar a liquidez da companhia. Então, o impacto realmente desses spreads, que a gente, inclusive, colocou aqui a visão das consultorias externas, tá? Aqui não é a visão da companhia, a visão das consultorias externas de mercado. As consultorias têm uma expectativa de um aumento material nos spreads de químico. Trazendo alguns números como referência, a gente falou durante a apresentação do call que a média histórica dos spreads de químicos no Brasil, e a média histórica aqui, eu estou falando dos anos de 2010 a 2025, então a gente pega múltiplos ciclos, né? Seria então um conceito ali de uma média de ciclo, o famoso mid-cycle. A gente está considerando aqui um aumento de quase 30% no spread de químicos do Brasil para o segundo trimestre. Em relação a resinas no Brasil, um aumento de 20%, quando comparado também
com essa média histórica, de novo, baseado em consultorias externas de mercado, e o mesmo movimento a gente vê também em relação às outras regiões onde a companhia atua. Então, a gente está confiante para o segundo trimestre, mas, de novo, com bastante cautela. Esse tem sido o principal driver da companhia, a preservação de liquidez. E aí, dando um overview aqui, quando se perguntou sobre o cenário de curto e longo prazo, a gente vem trabalhando com alguns cenários, né, bastante volátil. Esse conflito no Oriente Médio, talvez é difícil, inclusive, de achar algum benchmark histórico do nível de impacto ou potencial impacto que a gente pode observar nos próximos meses em continuando esse conflito. Então, o que são esses cenários, né? São cenários que ele varia o tempo do conflito e também o tempo para a normalização pós-conflito. Então, hoje a gente tem, como nosso caso base, está muito alinhado com as consultorias externas, é um conflito aí de duração de cerca de 3 meses, ou seja, ele deveria terminar nas próximas semanas, sabendo o desafio que é isso, todos têm acompanhado aí diariamente as múltiplas notícias que saem e os preços mudam ao longo do dia, e aí, considerando um conflito de 3 meses, a gente acredita que essa normalidade ela acontece ao longo de 10 meses, ou seja, a gente observa em consenso com as consultorias de mercado um melhor spread estimado para esse ano, assim como o ano que vem, nessa medida da volta. E aí, vamos voltar para o fundamento da indústria. Né, pós-conflito, independente dessa normalidade, né, do tempo que vai durar para uma normalidade, o fundamento da indústria ainda é um fundamento de uma sobreoferta, né, ainda é um fundamento onde a gente continua observando novas capacidades, a gente continua observando regiões buscando autossuficiência e, de fato, essa tendência de novas ofertas no mundo de polipropileno, de polietileno tendem a acontecer, claro que com uma demanda que continua crescendo, uma demanda anual, mas ainda um oversupply, onde o mercado global ele deve ficar próximo ao equilíbrio, próximo do fim dessa década. E aí só uma consideração, porque também a depender do tempo de conflito, né, que a gente acredita, se o conflito for superior a 6 meses, aí a gente começa sim a ver o impacto ou a expectativa de um impacto no crescimento de demanda global, o que pode ainda comprimir ainda mais os spreads no médio e no longo prazo. Roberto, vai me complementar aqui. Bom dia a todos. Eu queria só acrescentar que é difícil analisar, ou difícil avaliar, mas a gente está trabalhando muito nisso, qual foi a extensão dos danos feitos nas fábricas os crackers e as fábricas de polietileno e polipropileno na zona de conflito, mas também os campos geradores de gás, né? Porque a grande mudança radical que aconteceu na indústria de abandonar progressivamente a nafta, caminhando na direção da utilização do etano como matéria-prima, foi possível porque existiam grandes fornecedores de etano. Naquela região, o mais relevante é o Catar. O Catar divide com o Irã o maior campo de gás do planeta, que tem cerca de 2.000 trilhões de pés cúbicos de gás. É o campo que no Irã chama Salt Pars e no Catar se chama North Field ou North Dome. E o Catar produz ali 77 milhões de toneladas ano de LNG, tira o etano, é um grande fornecedor de etano para todo mundo, inclusive para a China. Esse campo foi atacado pelo Irã, engraçado, né? Quer dizer, o Irã e o Catar dividem a mesma estrutura geológica e o Irã atacou o Catar, mas enfim, isso faz parte da guerra. E como consequência, as informações que a gente tem dão conta de que houve dano nas instalações produtoras de gás no campo de Northfield do Catar. Eu não sei se vocês acompanharam, mas desde que o Trump colocou aquelas tarifas de exportação de gás americano, a China parou de comprar etano nos Estados Unidos e passou a comprar etano
exclusivamente do Catar e da Rússia. Com essa visita do Trump a Beijing, voltaram as conversas entre a China e os Estados Unidos na tentativa de abaixar a tarifa de exportação que os Estados Unidos aplicou sobre o etano, permitindo que a China volte a importar etano dos Estados Unidos. Ora, isso para mim é uma indicação de que parte da capacidade de exportação do Catar está fora de ordem e, portanto, sofreu danos que vão demorar a ser consertados. Se você tiver que substituir compressores, o prazo de entrega de compressores é de 2 anos. Então, o que eu acho que vai acontecer é que vai haver um estresse maior na obtenção de matéria-prima, tá? E muita gente vai ficar curto de matéria-prima, vai ficar com dificuldade de matéria-prima. Ora, isso vai se traduzir em aumento de preço, porque se você tem um aumento permanente de matéria-prima, você tem que compensar aumentando o seu preço. Então, na minha visão, pode ser que os spreads não evoluam, mas os preços nominais vão ter que se manter num nível alto, porque o aumento do custo de matéria-prima, seja a nafta, seja o etano, para mim, vai ser permanente durante alguns anos, até que haja a recuperação completa das unidades produtoras de gás e até das eventuais unidades de refinarias produtoras de nafta que foram afetadas pelos ataques. Obrigada, Roberto. Seguindo aqui, o Rodrigo, do BTG, perguntou o seguinte: queria explorar um pouco a dinâmica de capital de giro da companhia, principalmente à luz do aumento de preços de matéria-prima no Brasil e restrições de financiamento. Aqui seria importante entendermos se o aumento dos preços de matéria-prima já foram integralmente refletidos no balanço do primeiro trimestre de 2026, ou se por conta do atraso da precificação ainda devemos ter um gasto maior com matéria-prima no segundo trimestre de 2026. Além disso, salvo engano, o terceiro trimestre geralmente é o melhor período de demanda. Então, como devemos imaginar a formação de estoques para vendas mais fortes nos próximos meses, principalmente em um momento onde as resinas importadas podem estar perdendo competitividade no mercado local? Eu vou começar falando, e aí Roberto, Felipe me complementam. Em relação ao capital de giro e a dinâmica de preços de matéria-prima, e aí tanto matéria-prima no Brasil quanto importada, né? Lembrando que no Brasil a nafta, considerando as taxas de operação atual, mais ou menos 45%, 50% são os fornecedores locais e o restante é importado. E o prazo de pagamento, inclusive, tem sido praticamente à vista. Então, no primeiro trimestre, e considerando a média do mês anterior, quando eu estou falando aqui dos fornecedores locais. Então, no primeiro trimestre, em março, apesar da gente ter observado o preço da nafta aumentando quase que 50%, de fato, esse consumo, né, no contas a pagar ou eventualmente no estoque, a depender da forma de modelagem, ele vai ser observado principalmente no segundo trimestre. E aí, esse primeiro hit, né, esse primeiro aumento de preço entre março e abril, principalmente nos meses de abril e nos meses de maio, até por conta do estoque de trânsito, que esse gira até num período um pouco mais longo. E aí, considerando mais ou menos o prazo médio de pagamento, aí eu estou falando de matéria-prima e outros fornecedores da companhia, então, de uma maneira até mais geral, aqui falando de contas a pagar em geral, o prazo médio de pagamento, considerando os níveis históricos aí da companhia, é em torno de 20 dias. E aí, quando eu observo o prazo de recebimento, né, porque a gente tem visto o preço das resinas mais do que aumentar em relação ao preço da matéria-prima, e a gente tem visto a indústria, não só a companhia, mas a indústria, quem tem disponibilidade de produto, de fato, repassando esses maiores aumentos de matéria-prima nos seus preços. Já o prazo de recebimento, ele tem sido aí em torno de 30 a 35 dias. E eu falo, historicamente, 35 dias, mas mais
mas no curto prazo, eu até comentei anteriormente na pergunta que foi feita no início do call, existe hoje um trabalho importante dos times comerciais buscando esse casamento, né, digamos assim, da nossa gestão de fluxo de caixa. Então, os impactos da guerra materiais, seja no EBITDA da companhia, seja no fluxo de caixa, a gente vai começar a observar a partir do segundo trimestre, como a gente já observou no mês de abril. Em relação à sua pergunta aqui, quando você questiona a questão da demanda, né? Geralmente ela é a melhor demanda. Você tem razão, né? Geralmente o terceiro trimestre é o mês de melhor demanda global e nas regiões, principalmente porque é uma antecipação ali, os nossos clientes fazem uma antecipação, uma formação de estoques, inclusive para as festas do final do ano. Só que esse ano, com o conflito, talvez a gente não observe essa mesma tendência, né? A gente tem visto uma tendência, um nível de demanda no mundo, aí meu comentário é até mais global, um pouco diferente do que é o padrão. Num primeiro momento, ali o conflito começou no dia 28 de fevereiro, a gente começou a receber uma série de pedidos de ordens adicionais, pela incerteza. Só que hoje, né, se a gente pega as consultorias externas, como eu comentei anteriormente, ela considera uma conclusão do conflito no final desse mês. Então, agora a gente vê uma demanda um pouco mais enfraquecida, porque a expectativa é, com o término do conflito, por mais que haja um período de normalidade, os preços deveriam cair. Então, talvez, Rodrigo, esse ano, essa normalidade, né, ou essa sazonalidade da demanda, ela seja um pouco diferente do que a gente costuma observar. Roberto. Rodrigo, eu queria só acrescentar o seguinte: se você quiser fazer uma proxy entre redução da demanda por petróleo e redução da demanda por nafta e, consequentemente, resinas, né, a Agência Internacional de Energia revisou ontem a previsão de demanda de petróleo dela para esse ano em 400 mil barris e a OPEP reduziu a mesma previsão em 200 mil barris. Olha, isso é alguma coisa entre 0,2% e 0,4% do consumo diário de petróleo. Tá? Quer dizer, eu acho que é um impacto ainda moderado, tá? Que para mim eles devem estar fazendo as contas baseados num conflito que vai começar a se resolver a partir do final desse mês. A questão essa é a pergunta que todo mundo faz e ninguém tem resposta, que é por quanto tempo mais aquela região vai ficar em estado de guerra, porque o fato de que não está havendo bombardeamento, mas o Estreito de Hormuz continua fechado, faz com que a taxa de risco seja muito elevada. E como consequência, você não pode ter garantia de fornecimento de matéria-prima que saia de lá, né? Não é só o caso da nafta e do gás, que é o nosso métier, mas, por exemplo, enxofre, né? O Irã é grande fornecedor de enxofre. Benzeno, butadieno, por exemplo, são produtos que são produzidos naquelas refinarias que hoje estão sobre esse embargo náutico, né? Quer dizer, então, sim, vai haver uma redução de demanda, é muito difícil estimar, porque é muito difícil estimar não é quando é que o conflito vai acabar, né? Porque o conflito teoricamente está suspenso, é quando é que o conflito vai se resolver e quais são as condições que permitirão que esse conflito se resolva. Então, redução de demanda, certamente, extensão dela, se você quiser fazer um proxy com a redução de demanda por petróleo, alguma coisa entre 0,2% e 0,4%, mas vamos ver o que vai ser. Obrigada, Roberto. Tem uma série de perguntas que fala sobre o capital de giro, que eu já enderecei, mas agora eu vou passar para o Felipe para falar um pouco das iniciativas, né, para de fato mitigar esse potencial consumo de capital de giro em função do que foi explicado anteriormente, ou seja, quais são as principais frentes que estão sendo atacadas para mitigar os efeitos do conflito no fluxo de caixa da companhia. Obrigado, Rosana. Bom, a explicação
mais macro já foi detalhadamente aqui apresentada pela Rosana e tangenciando toda a questão econômica, formação de estoques e estratégia de volume de vendas. Do ponto de vista mais micro operacional, nós temos feito operações, focado em operações de true sales dos nossos recebíveis, de maneira a antecipar recebimentos futuros através de programas feitos com instituições financeiras. Temos negociado também, estamos em negociação, alongamento de prazo de certos fornecedores importantes da companhia que permitam a formação de capital de giro nesse momento e aproveitar, portanto, os spreads maiores também, para que a gente possa, como conversamos anteriormente, se aproveitar dessa situação do ponto de vista econômico da companhia. E temos também, terceiro, feito e discutido, mantendo, na verdade, um programa que já está em prática desde do ano passado, de monetização do que chamamos de ativos ilíquidos, ativos contingentes, futuros da companhia, que tem um determinado valor econômico, às vezes difícil mensuração quando ele será efetivamente realizado, e para isso a gente monta operações nos quais, mantendo um ganho econômico chamado earnout para a Braskem, mas que a gente consiga também utilizá-los, esses ativos, para que a gente tenha liquidez imediata no caixa. Então, sim, essas ações todas estão em andamento, estão sendo feitas, algumas delas já concretizadas e outras em fase final de implementação. Obrigada, Felipe. Seguindo aqui, tem uma pergunta do Raul da 91, que ele questiona o seguinte: se a companhia tivesse mais liquidez, as taxas de utilização das centrais petroquímicas e ativos em gerais seriam maiores? Roberto. Sem dúvida, né? A resposta é um outright yes, tá? O desafio que nós temos hoje é como é que a gente consegue levantar recursos que nos permitam aumentar o coeficiente de utilização das centrais, que hoje estão em 70%, mas que poderiam trabalhar acima de 90%, poderiam trabalhar a nível de utilização de ciclo de alta, porque o mercado está demandando resina e parte da capacidade produtiva de resinas está reduzida, seja porque está na zona de conflito, seja porque não tem disponibilidade de matéria-prima, né? Então, esse é o nosso desafio, o nosso processo de tentar lidar com isso é convencer todos os stakeholders, eu estou falando de todos nesse caso, incluindo shareholders e doadores de recursos, que se a gente tiver mais acesso a capital de giro, a gente vai gerar mais EBITDA e esse EBITDA vai se transformar em caixa. Portanto, é um payback imediato durante o próprio exercício, né? Não é, quer dizer, eu entendo a questão da percepção de risco do mercado, mas nesse caso aqui nós estamos falando da gente ter acesso à matéria-prima, porque basicamente a gente se abastece de nafta do mercado americano ou do mercado africano, portanto, ambos fora do epicentro da guerra, portanto, temos acesso à matéria-prima, claro, o preço é mais alto, mas temos uma demanda por resinas brasileira, no mercado brasileiro e no mercado estrangeiro também. Isso também é muito verdade, é muito válido para o nosso complexo no México. A gente está operando com baixíssima carga no México e podemos triplicar nosso fator de utilização atual. O desafio é como é que a gente consegue ter acesso a recursos que nos permitam comprar matéria-prima e sustentar esse delta capital de giro que a Rosana falou, de cerca de 15 dias. Então, façam conta de qual é o volume de vendas por mês da Braskem e vejam o que significa o investimento de 15 dias desse fluxo de caixa, que é o nosso desafio, conseguir esse recurso para poder continuar aumentando a nossa capacidade de operação.
Obrigada, Roberto. Eu vou fazer uma pergunta que surgiu algumas vezes aqui de alguns analistas e investidores da companhia a respeito da Standby Facility. Lembrando que a gente sacou ela ao final do ano passado, né, de US$ 1 bilhão. Então, a pergunta que tem vindo é em relação à renegociação específica da Standby que tem o vencimento ao final desse ano. Felipe. Obrigado. De fato, esse é um passivo relevante da companhia no ano de 2026, conforme amplamente divulgado nas nossas demonstrações financeiras e nas nossas conferências. E sem dúvida alguma, essa renegociação da Standby, ela faz parte dentro do contexto de toda a reorganização da estrutura de capital. Ela não tem uma discussão específica, não está acontecendo em particular, ela particularmente, porque como também dissemos ao longo do segundo semestre do ano passado e início desse ano, queremos uma proposta, uma reorganização da estrutura de capital da companhia de modo abrangente que ela possa efetivamente estabilizar a companhia para o novo ciclo que ela atravessou e o que tem pela frente e não atacando ou reorganizando uma ou outra operação financeira pontual. Essa é a razão, inclusive, pela qual ainda não foi feito nenhuma e tomada nenhuma decisão final. É um trabalho, obviamente, amplo, complexo, exige uma série de conversas, negociações, tanto da companhia quanto dos acionistas da companhia, quanto dos credores financeiros, e essa operação, sem dúvida alguma, é uma operação, como eu disse, relevante, está no bojo de todas essas conversas e discussões que estamos tendo com os credores financeiros e que será devidamente e adequadamente tratada para que seja endereçada sem que haja uma disruptura financeira da companhia. Obrigada, Felipe. Então, a última aqui, em relação ao nível de EBITDA, podem comentar, foi do Regis da XP, Regis Cardoso, podem comentar qual o nível de EBITDA possível nesse patamar atual de spreads. Média dos últimos 10 anos daria cerca de US$ 2,4 bilhões, e questiona se faz sentido pensar que o segundo trimestre deve ser acima do nível recorrente, visto o custo do estoque mais baixo. Obrigada, Regis, pela sua pergunta. Então, vamos pegar aqui até o que é a expectativa, né, das consultorias até mais tático aqui em relação ao segundo trimestre de 2026, e realmente a gente vê, e aí a comparação que eu vou fazer, inclusive, é uma comparação da média dos spreads entre 2017 a 2025, ou seja, quase aí 10 anos, excluindo os outliers como o ano de 2021, que teve um outro tipo de impacto aí nos spreads. Então, a gente está falando que o potencial, né, de spread médio do segundo trimestre, segundo as consultorias externas vis-à-vis o histórico, por exemplo, no PE-NAFTA, é quase 2 vezes o que é uma média histórica, né? A gente está falando de um spread aí médio de quase US$ 800, sendo que essa média nesse período que eu comentei, algo em torno de US$ 470 por tonelada. Então, se a gente continuar observando esses níveis de spreads, né, considerando o conflito, a continuidade de conflito, como foi explicado aqui algumas vezes, e comparando inclusive com outros trimestres, onde a gente tinha esse nível de spread, o potencial de EBITDA é o potencial perto do que seria um ciclo de alta da companhia, né? E aí esse ciclo de alta, eu vou citar aqui o ano de 2017, pegar o primeiro trimestre como uma referência, o primeiro trimestre de 2017, onde tinha níveis similares de spreads realizados nesse trimestre de 17, quando comparado com a expectativa atual para o segundo TRI. No primeiro trimestre de 2017, a companhia fez um EBITDA aí próximo de US$ 1 bilhão. Tomando como referência, claro que isso é um outro contexto, né, mas usando aqui somente o spread como referência. Então, você tem razão na sua colocação, existe um potencial de criação de valor, quando a gente está falando de criação de valor operacional, mas lembrando tudo que foi falado aqui nesse call a respeito dos desafios de liquidez e de formas que a gente vem buscando, como o Felipe muito bem apresentou, para mitigar
os impactos desse 15 dias, né, de descasamento aí na gestão de caixa da companhia do segundo trimestre de 2026. Senhoras e senhores, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas e a conferência da Braskem. Ela está encerrada, agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.